Essa é a primeira aula da série Vetorização Perfeita. Então acompanhe todos os episódios e aprenda de uma vez por todas a fazer a melhor vetorização que existe. Eu me chamo Cássio Medeiros, sou designer gráfico desde 2005 e nessa aula você vai aprender sobre o que é vetorização e a diferença entre vetor e bitmap. Se você deseja aprender a criar artes profissionais do zero usando o CorelDRAW, eu te convido a fazer parte do meu curso online de CorelDRAW. Para isso, basta acessar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Bom, vetorização nada mais é do que o processo de vetorizar uma imagem ou uma logomarca. Mas o que é vetor? E o que é vetorizar? O vetor ele é formado por linhas, formas e curvas. Ele pode ser representado por um ou mais objetos. Você pode editar ele facilmente e mudar sua dimensão sem que ele perca a sua alta qualidade. Já o bitmap são imagens fixas com os pixels já determinados. Então se você tiver uma imagem bitmap e um vetor e precisar aumentar o seu tamanho, a imagem bitmap vai perder sim a sua qualidade, enquanto o vetor não vai perder qualidade alguma. O vetor ele não tem pixels fixos, então você pode esticá-lo ou diminuí-lo facilmente sem que ele perca a sua qualidade. Já a imagem bitmap, ela só consegue ter a mesma qualidade ou até qualidade superior se você diminuir. Por exemplo, eu vou mostrar aqui na tela do computador como é que funciona isso na prática para você entender melhor. Então vamos lá. Eu estou com essa imagem aberta aqui. Essa aqui da esquerda é um vetor e essa da direita é uma imagem bitmap com pixels já determinados. Como é que a gente faz para saber o que é isso? Eu vou dar um clique aqui, eu estou com o programa CorelDRAW aberto aqui no meu computador e você já consegue ver aqui embaixo, ó, 72 por 72 dpi. O que é o dpi? É os pixels por polegada. Então a cada polegada desta imagem ela tem 72 pixels. Pixels são aqueles quadradinhos com cores sólidas que compõem todo o projeto dessa imagem, toda essa imagem. Então, para cada cor que está nessa imagem aqui, é um pixel de cor sólida. E a cada polegada, nesse caso meu aqui, nós temos 72 pixels para representar essa imagem. Porém, é o seguinte, nós temos 72 com a imagem já neste tamanho. Então, se a gente for aqui olhar, ela tem de largura 423 milímetros. E se eu precisar trabalhar com essa imagem em um tamanho maior, ela vai sim perder a sua qualidade, pois ela tem aqui 72 pixels por polegada no tamanho de 423 milímetros. Se eu esticar, veja o que acontece. Eu vou esticar e aumentar ela aqui. Aparentemente, na tela do computador, não perdemos muita qualidade, mas veja aqui embaixo que a gente agora tem 51 pixels por polegada. Por isso que eu te disse lá no início do vídeo que uma imagem bitmap ela tem quantidade de pixels fixos. Fixos entre aspas. Por que entre aspas? Porque você tem um tamanho determinado, um tamanho máximo determinado, e se você reduzir, você vai ter melhor qualidade nesta imagem. Se eu puxar ela aqui para baixo, ó, quanto menor for a imagem, mais pixels por polegada vai ter. Isso significa que você vai ter mais nitidez, mais cores para representar e compor essa imagem. Beleza, então vamos para o que interessa, que é o vetor e a vetorização. Tá? Eu vou subir aqui essa imagem e agora vamos para o nosso vetor, que é essa imagem aqui. Como eu disse, o vetor ele é composto por linhas, formas e curvas, pode ser um ou mais objetos. O que isso significa? Ele é um desenho vetorial onde você não vê aqui embaixo, ó, não tem escrito nada de pixels por polegada. Por quê? Ele realmente não é pixel, ele é um objeto. Nesse caso deste desenho, quantos objetos nós somos aqui? 15. Esse desenho é representado por 15 objetos. Eu que vetorizei essa imagem e o processo de vetorização você vai acompanhar nas próximas aulas. Bom, vamos lá. Vetor. Se eu der um zoom aqui, você consegue perceber que a qualidade dele não perde de maneira alguma. Eu vou fazer a mesma coisa na nossa imagem bitmap. Se eu der um zoom aqui, você percebe facilmente que ela começa a embaçar. E é exatamente isso que acontece numa impressão, caso você precise ampliar essa imagem. Então, se você tem ela vetorizada, ou vetor do seu desenho, da sua arte, da sua logomarca, você consegue transportar ela para imprimir em um outdoor,
em um prédio, se você quiser um banner na lateral de um prédio, sem que perca qualidade alguma, vai ficar na qualidade máxima, na qualidade máxima que a impressora vai conseguir imprimir. Então ele não tem pixels por polegada. Beleza, então a gente significa que eu posso redimensionar ele tranquilamente, olha, que a qualidade está no máximo. E outro detalhe que eu disse também, ele é redimensionado facilmente e editado facilmente. Por quê? Como eu vetorizei, eu disse que ele tem 15 objetos. E é exatamente isso. Se eu desagrupar aqui, desagrupar tudo. Perceba na minha barrinha aqui, ó, que tem vários objetos. Ok, e o que eu posso fazer com isso? Eu posso pegar um objeto aqui. Se eu quiser modificar ele, eu posso tirar ele da nossa imagem. Posso modificar a cor desse objeto. E posso mudar a forma desse objeto. Clicando nos pontos e modificando. Por quê? Porque isto daqui é um vetor, ok? Edita facilmente, posso mover todos os objetos aqui separadamente e mudar a cor de cada um deles. Tá bom? Já a imagem bitmap, que está aqui à direita, a única coisa que eu consigo fazer é mudar o seu tamanho e arrastar de um lado para o outro. Eu não consigo mudar a cor. Se eu clicar na cor, nada acontece. Então, quanto mais eu aumento a imagem, menos pixel por polegada ela tem, porém ela vai ficar com a qualidade ruim. Quanto menos eu diminuo aqui, mais pixel por polegada ela tem, vai ficar com uma qualidade melhor. Só que a gente não tem a qualidade máxima do vetor. O vetor, você tem liberdade para fazer com ele o que quiser. Para que eu vou vetorizar uma imagem se eu tenho uma qualidade boa já no meu bitmap, por exemplo? Se o seu bitmap já está com uma qualidade boa, você não precisa vetorizar, certo ou errado? Bom, dependendo do seu bitmap, você vai ter uma imagem com fundo branco, né? Dependendo do fundo. Ou uma imagem sem fundo. Ok, se você tiver uma imagem sem fundo no seu bitmap e quiser usar para várias coisas, colocar em cima de montagens, para mídias sociais e tudo mais, você vai conseguir tranquilamente. E o vetor? Quais são as possibilidades? O que eu posso fazer com ele? Bom, você pode, primeiramente, ter uma alta qualidade de impressão e fazer todo tipo de material impresso em gráficas. Outra coisa, você consegue criar com o vetor modelos de corte para máquina de corte a laser ou corte a faca também, fazendo produtos personalizados, por exemplo. A máquina de corte a laser, você também pode usar o vetor para poder criar estampas e marcações em diferentes materiais, como MDF, acrílico, metal, dependendo da máquina, tecido, papel, papelão e outros materiais que a máquina conseguir cortar. O vetor também é usado na parte do bordado. As pessoas que usam, que trabalham com máquinas de bordado, elas precisam de uma imagem vetorizada para poder servir de guia para a máquina identificar a cor que ela deve bordar e a posição do bordado. E aí já é outro procedimento para a máquina de bordado, mas também precisa de uma imagem vetorizada, que com o bitmap você não consegue ter essa guia, você não consegue fazer com que uma máquina de corte identifique o bitmap, porque ele vai identificar simplesmente um quadrado, ou o tamanho da sua imagem, se ela for um retângulo, ele não vai identificar nenhum dos objetos que compõem a sua imagem bitmap, né? Ele vai simplesmente identificar o tamanho e pronto. Então o vetor você tem essa liberdade de criar modelos de corte, ter alta qualidade de impressão e modelos também que servem de guia para bordado. Além do modelo de corte, a própria máquina que corta a laser, ela também faz marcações, né? Se você quiser escrever, por exemplo, dentro de uma aliança, você vai precisar de uma máquina específica que vai fazer essa marcação e você vai precisar desse vetor. Então você cria o texto, coloca nessa máquina aí, exporta para o tamanho que ela vai ler, identificar e faz a marcação dentro de uma aliança. Quer fazer a marcação de uma madeira? Você também faz o mesmo procedimento. Precisa do vetor, do texto ou do desenho que você quer marcar, joga na máquina e a máquina vai fazer esse tipo de marcação. O corte funciona da mesma maneira. Então, se caso você for fazer um desenho, criar uma logomarca, já que você vai precisar criar isso do zero ou pegar pronto algumas ideias da internet, faça ela em vetor. Isso vai te possibilitar ter diversas formas de trabalhar. Então, esta foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as próximas aulas. E acompanhe, que eu vou também deixar o link das próximas aulas aqui na descrição do vídeo. Caso você esteja assistindo esse vídeo e não tenha o link da próxima aula na descrição, significa que eu vou lançar ela
brevemente. Então fica com Deus, nos vemos nas próximas aulas. Não esquece de deixar o gostei no vídeo e se inscrever se não for inscrito. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.